Olá, esse é o vídeo 2 da aula 2 da unidade 4 do nosso curso de mídias digitais e ensino de línguas. Bem, eu queria que agora vocês dessem uma olhadinha no slide e vocês vissem uma coisa. Nesse slide a gente tem um gráfico onde a gente compara algumas mídias sociais em relação à idade dos seus usuários, né? Então a gente tem lá o Facebook, o Google+, a gente tem o Instagram, a gente tem o LinkedIn, a gente tem o Pinterest, a gente tem o Snapchat, a gente tem o Tumblr e a gente tem o Twitter, né? Então se a gente for observar, a gente vê que o Facebook talvez seja a mídia social que tem o maior número de faixas etárias, tá certo ou não? Ao passo que Instagram, Twitter, e Tumblr e Snapchat estão relacionados a pessoas mais jovens, são utilizados por pessoas mais jovens, né? Isso acaba sendo determinado um pouco pela natureza das possibilidades de interação dessas mídias, ou seja, grupos etários, elas acabam de uma certa forma, se apropriando de determinadas mídias mais do que outros grupos etários. Mas isso também não significa que não haja pessoas de todas as idades interagindo ali, né? Uma coisa que a gente não pode jamais perder de vista é que as mídias sociais, elas possuem características e elas permitem que a gente tenha compartilhamentos específicos, facilitando a interação de determinados conteúdos. O que eu quero dizer com isso? Eu posso usar, por exemplo, eu posso usar o Instagram para compartilhar texto escrito. Posso, é até possível eu tirar uma fotografia de um texto e colocar no Instagram, mas provavelmente vai ser muito complicado a pessoa que tiver acesso a isso ler, porque você tem uma série de possibilidades que não existem ali. Você não pode dar zoom na imagem, né? A imagem tem uma definição baixa, ou seja, ela acaba não sendo uma ferramenta muito própria para isso. Por outro lado, né, se a gente quiser dividir uma imagem, compartilhar uma imagem, a gente tem lá o próprio Instagram, que permite isso. O Facebook, por exemplo, é uma mídia social que permite o compartilhamento de códigos que cruzam, por exemplo, uma imagem ao lado de um texto, um vídeo, junto com um comentário, uma avaliação sobre ele. Então, ela acaba sendo melhor para isso. Tudo vai depender daquilo que eu estiver querendo produzir com os meus alunos, né? E da natureza do projeto que eu estiver desenvolvendo. Então, quando eu planejar esse projeto, eu tenho que planejar também quais mídias eu vou usar. Às vezes, essas mídias elas podem ser usadas de forma associada, né? Eu posso usar Instagram associado ao Twitter, Facebook associado ao Twitter ou ao Instagram, de forma a permitir que os alunos e que as pessoas que estão ali interagindo naveguem por sua produção, né? Cada mídia ela exige de dispositivos específicos, quer dizer, apesar de muitas delas serem interagíveis em diversos dispositivos, né? Acessar algumas delas em determinados dispositivos fica extremamente desconfortável, né? De novo, né? Pensar numa mídia social como o Scoop, por exemplo, que trabalha com textos, no celular ela é um pouco desagradável. Se você pensar numa mídia social como o Wikipedia, por exemplo, no celular ela se torna um pouco desagradável também, dada a quantidade de texto escrito que está ali presente, né? Apesar de ser possível. E cada mídia tem diferentes potenciais de agregar pessoas, né? Como a gente vai discutir mais para frente, a natureza dos conteúdos que a gente posta e dessa mídia permite que eu tenha um maior ou menor número de agregamento de pessoas ali em volta, principalmente quando essas mídias são relacionadas a movimentos sociais, né? De uma certa forma, a escolha da plataforma ela é influenciada pelo conteúdo. A gente tem mais um gráfico aí disponível para vocês no slide, onde a gente mostra o quê? Por exemplo, mídias sociais responsáveis pela percepção, pela consulta do clima, por exemplo, do tempo, elas são muito mais acessadas em celulares, não é isso não? Enquanto que mapas também elas são bastante acessadas em dispositivos móveis, enquanto o desktop está muito mais usada para mídias relacionadas ao varejo, por exemplo, e tarefas oficiais governamentais, como baixar o boleto de pagamento do seu imposto de renda, o seu DARF. Isso tem a ver também com a necessidade de imediatismo da informação, né? O tempo você precisa dele para aquele momento quando você está em movimento. Então não faz muito sentido você esperar chegar na sua casa ou esperar chegar no seu escritório, no seu trabalho, para acessar um desktop a previsão do tempo. Você precisa acessar ela ali, do celular, no momento em que você está. Então esse tipo de uso acaba determinando a natureza do acesso a essa mídia. O mesmo é uma coisa com relação a mapas.
né? Você precisa do mapa enquanto você está indo ao local. Então, é a razão pela qual você acaba usando mídias sociais específicas, como o Waze, porque o Waze, além dos mapas, além de ser um GPS, ele é uma mídia, você pode ter amigos, você pode dividir com esses seus amigos o seu caminho, dividir com esses seus amigos o lugar onde você vai chegar e observações sobre esse caminho, né? E é diferente, por exemplo, de um pagamento de um imposto, onde você, com calma, preencherá as informações e fará download do informativo ou do boleto de pagamento ou do DARF desse imposto, né? Bem, e como essas mídias sociais elas interferem em nosso cotidiano? Bem, de uma maneira geral, elas permitem agrupar indivíduos que têm agendas sociais e políticas similares. Esses indivíduos muitas vezes estão separados geograficamente, mas não significa que eles sejam separados em termos daquilo que os interessa e daquilo que os preocupa. Exemplos disso são os movimentos de junho de 2013, dos 20 centavos. Né? O movimento dos 20 centavos agregou em diversas cidades indivíduos que estavam geograficamente separados, mas que tinham uma agenda muito comum, que era a luta contra o aumento do transporte coletivo. Né? A Primavera Árabe, por exemplo, em suas diferentes manifestações em seus diferentes países, praticamente utilizou mídias sociais, em especial Twitter e Facebook, para agrupar indivíduos que tinham agendas políticas mais ou menos similares ali e de oposição a um determinado status quo. Movimentos como o Occupy Wall Street, né, que serviram também e foram organizados via Twitter, né? Ele tem ali indivíduos que tinham a mesma ideia, a mesma percepção a respeito do centro nervoso econômico dos Estados Unidos e tinham ideias de protesto e de construção política, de construção de significados políticos mais ou menos similares, né? Ela expande a nossa presença cotidiana, né? Ou seja, ela expande as ações que a gente faz no mundo não virtual, ou seja, no mundo real. Quando você vai para aquela festa, por exemplo, e você posta as imagens da sua festa no Facebook, por exemplo, você está expandindo, né? Ou seja, aquele encontro que aconteceu com os amigos na pizzaria dura um pouco mais de tempo. Quando você tem aquele projeto social onde você realiza ações, você divulga esse conteúdo nas mídias sociais, você está fazendo com que esse sistema perdure por mais tempo. Né? E você pode usar também essas mídias sociais para a transmissão de diferentes eventos, né? Muitas dessas mídias já permitem transmissão ao vivo, como o Twitter e Facebook, né? Bem, e como elas interferem no nosso cotidiano, né? Ela apoia os eventos que são realizados no mundo não virtual, como combinar aquela pizza com os amigos por WhatsApp, por exemplo. Ali você tira todos os dados, todas as preferências e todas as necessidades específicas dos colegas, vocês acabam chegando a um senso comum, e aí todo mundo vai comer a pizza naquele horário combinado, naquela pizzaria combinada, né? Ou ações de eventos de família, por exemplo, você combina, né, o que vai acontecer e como pelo WhatsApp, de uma certa forma avaliam esse exemplo depois também, distribuindo as fotografias e fazendo os relatos, por exemplo, de como isso acontece, né? A gente pode articular opiniões, né? Muitas dessas comunidades, sendo elas abertas ou fechadas, elas podem virar fóruns de discussão e de criação de ideias e de afinidades políticas, né? E também para compartilhar opinião, né? A gente para pensar que eu estou falando aqui de fórum não só na perspectiva do fórum enquanto mídia, né? Daquele antigo fórum que eu acessaria, né? Como elemento separado para discussão de fatos. Mas assim, todas essas mídias elas permitem as discussões em igual nível, né? Assim como um fórum permite, né? E essas mídias sociais elas acabam sendo um centro muito importante de mobilização, né? Essas comunidades elas acabam construindo ali um espaço onde elas existem e coexistem, né? É interessante a gente pensar que cada uma dessas mídias ela tem um potencial de mobilização diferente, ou seja, não dá para você esperar o mesmo tipo de conteúdo de mobilização que você tem no Facebook ou do Snapchat, por exemplo, né? O Snapchat é uma mídia onde as postagens duram muito menos tempo e elas não ficam ali arquivadas, as pessoas não têm as possibilidades de interação que elas têm no Facebook, por exemplo, de responder em cascata um para o outro e gerar ali um acúmulo de discussões, né? Lógico, cada uma delas permite um diferente tipo de agrupamento, né?
A duração dessas comunidades, ela é também bastante importante de ser ressaltada. Essas comunidades, elas têm um ciclo de duração que está relacionado a o seu objetivo, né? Que nem, por exemplo, as comunidades, elas são criadas, elas são desarticuladas, dependendo daquilo que se consegue. Se a gente tem uma comunidade, por exemplo, de mães, que tem por objetivo que determinados grupos de alimento têm um aviso sobre alergias, a partir do momento que essas alergias, que o aviso de alergias aparece nesse tipo de produto, a necessidade de existência dessa comunidade acaba, né? Porque a articulação permitiu que o seu objetivo fosse cumprido e o agrupamento deixa de existir, né? A participação, ela é múltipla, ou seja, eu não estou necessariamente conectado a uma única comunidade, eu não necessariamente estou conectado a um único processo de mobilização. Normalmente nós somos múltiplos, participamos de comunidades múltiplas e temos interações múltiplas em todas essas comunidades simultaneamente. Bem, esse é o final desse vídeo e eu vejo vocês daqui a pouco.